A partir de agora, a gente vai começar a ver alguns detalhes sobre eficiência de processos quando são executados em mais de um núcleo, quer dizer, em paralelo, mais de um processador. Para isso, a gente tem essa medida que se chama MIPS, não tem nada a ver com aquela arquitetura MIPS que a gente estava estudando. Isso daqui significa milhões de instruções por segundo, é dado pela frequência em megahertz e o número de instruções por ciclo de clock. Quanto mais a gente conseguir paralelizar, vai aumentar o número de instruções que a gente consegue executar por ciclo de clock e, por consequência, vai melhorar o MIPS, que é essa medida de eficiência do processador. E para fazer isso, existe uma medida que se chama multithreading, que é a gente usar um recurso de a gente poder rodar mais de uma linha de execução ao mesmo tempo. A gente não está falando aqui de processos, multiprocessos, mas pode ser também. Tem o mesmo efeito a gente rodar múltiplos processos e multithreads. Qual é a diferença de um processo para uma thread? O processo ele é completo, ele é uma linha de execução completa que um programa pode ter do início ao fim. Uma thread, ela não necessariamente é uma linha completa. Ela pode vir de um processo e ter partes de uma componente do processo. Um processo pode ter mais de uma thread e não o contrário. Uma thread, então, ela pode, inclusive, compartilhar recursos de maneira que os processos não conseguem. Mais detalhes sobre isso vocês vão ver na aula de sistemas operacionais. Existem dois tipos de threads, né? As implícitas e as explícitas. É mais comum você usar a explícita, que você vai usar, no caso, múltiplos programas de diferentes threads ou diferentes processos e rodar cada uma num processador. A implícita é um programa que normalmente seria executado sequencialmente, você tenta executar partes dele em paralelo. Esse é o multithreading implícito. Está cada vez mais comum também esse tipo de multithreading. Né? Existem algumas maneiras de a gente rodar as threads em paralelo. A primeira maneira é interleaved, significa você intercalar cada thread para executar no mesmo processo, dando ciclos de clock para cada um, trocando ciclo a ciclo. Executa um ciclo de uma thread A, depois de uma thread B e assim por diante. Um ciclo para cada uma. Se uma thread estiver paralisada, ela é pulada e vai para uma outra thread para executar. Essa aqui é um pouquinho mais difícil de implementar. Tem também a implementação em bloco. Essa daqui ela executa as threads até que ela tenha que parar, ou seja, por finalizar o tempo dela de processamento, ou chegar a uma I/O, ela tem que paralisar por algum motivo. E você não paralisa, porque assim que ela vai paralisar já entra um outro processo, ou o thread, né? Depois você tem o SMT, que aqui a gente está falando de executar múltiplos threads de uma maneira super escalar. É o processador super escalar que a gente viu. E depois tem o multithreading no chip, que aí seria a gente executar em paralelo em chips. Pode ter super escalar em cada chip também, não tem problema. Esse daqui é o mais moderno, é o que se usa atualmente. Aqui está alguns exemplos do que a gente falou e mais alguns vetoriais. Esse daqui, então, seria a execução padrão que a gente tinha visto, ciclo a ciclo, vai ficando num processo só. Depois a gente tem a intercalada, um ciclo de cada. Depois a gente tem por bloco. Aqui é o superescalar, que ele tem mais de uma unidade funcional, pode executar mais instruções de uma mesma thread ao mesmo tempo, só que tem que ter demanda. Depois a gente tem o multithread também, só que intercalado, um pouco de A, B, C, e assim vai trocando. E você tem multithreading também em bloco, quer dizer, é uma combinação desses dois caras. Depois disso a gente tem o SMT, que aí a gente tem um super escalar aqui, rodando instruções de várias instruções ao mesmo tempo, um multithread simultâneo em um processador, usando as unidades funcionais para executar de mais de um processo ao mesmo tempo. Esse daqui tem que ter mais controle para saber os vários fluxos de dados que estão sendo executados ao mesmo tempo, instruções de cada thread ou processo, etc. E esse daqui é o multithread em vários núcleos. Essa é a solução mais comum que a gente tem.
Então, cada núcleo vai executar instruções como se fosse nessa maneira aqui. Pode combinar também essa última implementação com todas as outras. E esses últimos resultados aqui são os computadores vetoriais. Os vetoriais são aqueles computadores que executam a mesma instrução sobre vários dados. Então, no caso aqui, quando tem o nzinho, aqui o dado não está presente. Quando tem o a, aqui a gente tem um vetor maior, dá para usar mais processadores ao mesmo tempo. Eles podem ser nesse modelo de single, depois eles podem ser interleaved, A, B, C, D, etc. E pode ser em blocos também. Falando um pouco agora de clusters, os clusters, agora uma outra visão, né? A gente viu o SMP, eles são sistemas muito mais abrangentes, muito maiores do que os de processadores simétricos. Todos eles possuem um middleware, que a gente chama, que é um sistema que vai fazer a intercomunicação entre os diferentes nós do nosso sistema. E cada nó ele é independente, mas eles podem comunicar com outros nós a partir desse middleware. Então você tem uma workstation, você também tem um software comum que você vai rodar em todas as workstations, que é o mesmo software, só que ele é cooperativo entre as workstations, e você tem uma interface de hardware que faz com que a comunicação com outros nós seja feita de maneira simples, e não precisa de autentificação ou coisas assim. Do ponto de vista do usuário, é desejável que todos sejam usados como se fossem apenas um. Só que ele tem que saber, o usuário, utilizar um ou mais nós. Ele precisa ter essa independência. Aí tem 3 modelos de implementação de códigos paralelizados. A gente pode paralelizar pelo compilador. Aí você pode colocar flags ou acionar o compilador para ele tentar paralelizar, otimizar o seu código. Também você pode fazer por meio de aplicação. Aí, no caso, o próprio programador ele vai usar transmissão de mensagem entre os nós para conseguir uma comunicação entre eles e explorar paralelismo. É mais difícil. Ou a gente tem também a computação paramétrica, que é um modelo em que a gente roda o mesmo programa várias vezes com parâmetros diferentes. Aí cada nó vai executar uma instância ou mais desse programa com diferentes parâmetros. Esses 3 são os modelos de programação paralela que a gente tem. Quais são as características, né, que a gente vê a diferença entre SMP e clustering? O SMP é muito mais fácil de utilizar. Um usuário comum ele pode fazer uso de vários nós com facilidade. Ele é muito mais próximo ao modelo original de um único processador. Ele exige menos energia e menos espaço físico e é um modelo bem estabelecido. Agora o clustering, as vantagens dele são que ele pode ser muito mais escalável, quer dizer, ele pode aumentar muito de tamanho, vamos dizer assim, praticamente infinitamente. Você pode colocar quantos computadores você quiser. E você pode também acrescentar ou remover coisas de maneira simples. É fácil de você modificar a sua arquitetura. Ele também tem uma confiabilidade maior. Quer dizer, se você queimar um processador, você já perdeu tudo, né? Se você tiver um processador multicore. Nesse caso, se você queima um nó, você continua trabalhando simplesmente com os outros. E todos os componentes aqui podem ser feitos muito redundantes. Quer dizer, você pode ter muita redundância de dados, você pode ter vários nós de apenas armazenamento, etc., que vai facilitar para que o seu programa fique robusto e muito mais confiável, por exemplo, para um serviço que você oferece na nuvem. Além de que esse modelo de clustering, uma grande desvantagem é que ele é absolutamente mais caro, né? E uma última arquitetura que a gente vai ver é a arquitetura NUMA. A arquitetura NUMA é aquela de acesso à memória de maneira não uniforme. Cada processador pode acessar a memória de todos os outros, mesmo que eles estejam em pontos diferentes de uma rede. A memória é vista como um elemento só, um array só, somando as memórias de todos. Nesse caso, a gente usa aquele sistema de diretórios para fazer o controle e coerência de cache. Aí, se a gente quiser usar coerência de cache, que é importante, né?
como é que a gente vai fazer essa coerência? A gente vai ter um módulo que chama o diretório. Esse módulo aqui ele vai ser tipo um processadorzinho, ele vai ser com memória, ele vai ser o responsável por manter o controle das requisições de memória dentro de cada nó do seu computador. Aqui você tem nós como se fosse no cluster. Ele é um pouco menos escalável, porque se você aumentar demais essa rede e aumentar o número de pulos para chegar a algum nó da rede, você vai acabar demorando muito para acessar um elemento da memória. Mas é possível, nada é impossível. Então, um exemplo aqui, uma simulação. Se esse processador aqui ele solicitar um dado que está nessa memória, ele vai fazer a solicitação, o diretório vai perceber que está nessa memória e simplesmente vai esperar que a memória retorne o dado. Vamos supor que esse processador agora ele solicite um dado que está nessa memória. O que ele vai fazer? Ele vai fazer a solicitação do dado. O diretório vai atender a solicitação, mas não imediatamente. O diretório vai fazer uma solicitação por meio da rede. Ele vai passar pelo I/O, vai chegar aqui nesse I/O, e esse diretório aqui ele vai atender a solicitação desse, como se ele fosse a memória. Ele vai fazer a solicitação internamente de que ele está querendo esse dado. Quando a memória responde, ele pega o dado e joga de volta para esse diretório aqui, por meio da rede. Esse diretório recebe o dado e transmite para esse processador aqui como se ele fosse a memória. Nesse modelo, para que possa haver coerência de cache, ainda tem mais um detalhe. No protocolo de diretório, só existe uma cache que contém uma cópia do dado. Então, se esse processador pede uma cópia de um dado que está nessa memória, mas essa memória aqui ela tem uma cópia nessa cache, então esse diretório precisa avisar esse daqui que precisa invalidar a cópia da linha de cache que está nesse processador e aí buscar o dado, quer ela esteja aqui ou quer o dado mais recente esteja aqui na memória principal. O dado vai ser solicitado e volta para cá. Aí sim esse diretório envia o dado para o processador que fez a solicitação. Então apenas uma cache vai conter uma cópia da memória principal, vai ter uma linha só que contém o bloco. É assim que funciona a coerência de cache por meio de diretórios nesse sistema NUMA aqui, nessa organização NUMA. Ele tem muitos prós e contras, o NUMA, obviamente, né? Ele é um pouquinho mais fácil de expandir do que o SMP. Ele também não existe grandes mudanças no software. O software pode continuar como sendo um único processador. Só que a gente tem problemas de desempenho, principalmente se você tem muito acesso à memória remota, quer dizer, a memória que está em outros nós. Mas isso pode ser evitado, obviamente, fazendo um bom uso da memória cache. Só que tem que tomar cuidado, né, de a gente não ter conflito de cache e tratar o conflito de cache por meio de diretório é bem mais caro do que a gente tratar o conflito de cache por meio do protocolo MESI, né? Para isso a gente tem que fazer bom uso do princípio da localidade espacial e tem que fazer bom uso da paginação, ou seja, remover as páginas que um nó não está usando é fundamental para que não haja conflito entre as páginas, entre os dados diferentes de páginas diferentes. O NUMA ele não é transparente como o SMP. O que significa isso? A alocação de página, a alocação ou a escalonamento de processos e o balanceamento de carga entre os processadores não é uma questão trivial. É bem mais complicado de fazer porque qual processo você vai rodar se você tiver, por exemplo, 3 processadores ou 3 núcleos num mesmo nó e 3 num outro? Você tem que escolher sabiamente para que quando haja comunicação entre, de repente, processos ou threads, eles estejam no mesmo nó. Isso não é trivial de fazer, nem a alocação de memória tem que priorizar todos os processos e principalmente tentar deixar as páginas locais. E além disso, a confiabilidade do NUMA ela é um pouquinho mais complicada também de resolver, porque se um nó cai, você não perde simplesmente um nó, você perde parte da memória. E você perdendo parte da memória, o sistema está muito mais vulnerável a erros.